E aí pessoal, beleza? Estou aqui com o meu grande amigo, o vereador Gilberto Natalini. E eu quero falar com vocês sobre um tema que já está se tornando tabu na nossa sociedade, que é política. Por quê? Porque nós sabemos que tem muita gente fazendo besteira já há bastante tempo, usando o nome de político, não é, vereador? É verdade. Só que uma das maiores besteiras, e talvez a maior besteira que existe, é quando o próprio povo fala: então eu não me meto em política, não gosto. E a gente entrega nas mãos de pessoas muitas vezes inaptas ou indignas algo tão importante quanto o governo da nossa sociedade. E por causa disso eu quero apresentar para vocês uma pessoa que, se é um político com P maiúsculo, mas muito além disso, é um ser humano maravilhoso com uma história maravilhosa. Com vocês, o vereador Gilberto Natalini, doutor Gilberto Natalini. Pois é, esse assunto de política, muita gente me pergunta, porque como sou médico, como que você, como médico, foi parar na política? Eu, na minha vida profissional como cirurgião, operei 17 mil seres humanos. 17 mil? 17 mil. Posso pedir uma coisa para o senhor só? Que o volume do meu gravador é meio baixo. Se eu puder falar um pouquinho mais alto. Tá. Então eu quero dizer que muitas vezes as pessoas me perguntam como que eu, como médico, fui parar na vida política. Aí eu respondo da seguinte maneira: eu como médico, eu operei na minha vida profissional 17 mil seres humanos. É muita gente. Gente demais. Um a um. Então eu prestei um serviço, eu fiz uma benfeitoria para 17 mil pessoas individualmente, um a um. No momento em que eu me tornei vereador, fui eleito vereador há 12 anos atrás, eu posso, como vereador, se eu fizer as coisas bem feitas, com uma simples lei, melhorar a vida de milhares e até de milhões de pessoas. Tá, posso interrompê-lo? Claro. Quebrando o protocolo? Parece discurso, né? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos fatores que fizeram com que eu me interessasse muito pela sua atuação, vereador, é o seu trabalho voluntário. Este homem é voluntário, médico, há quantos anos? 37 anos. 37 anos. Onde que é, vereador? É no bairro do Cangaíba, é um bairro que fica na Zona Leste, depois da Penha. Nós somos lá um ambulatório de voluntários, somos em 3 médicos e mais ou menos 20 pessoas que nos ajudam da população. Já atendemos lá 150 mil consultas e operei lá naquele local também voluntariamente 2.000, quase 3.000 cirurgias. Se a pessoa quiser comprovar isso, como é que é? É só ir lá no endereço. Nós atendemos no fundo de uma igreja, a Igreja Bom Jesus do Cangaíba, fica na Avenida Cangaíba 2400. Todo sábado, quem quiser comprovar ou mesmo ser atendido lá, porque o atendimento tem nível, é um atendimento muito humanizado e tecnicamente razoável, né, bom. Todo sábado, a partir das 8 da manhã, nós estamos lá desde janeiro de 1976. Gente, isso diz muito. Mais um ponto que me chama muita atenção no seu trabalho ou na sua história, é a sua luta contra a ditadura no Brasil. Gente, vocês estão vendo esse megafone aqui, posso? Claro. Esse megafone aqui, megafone das diretas já. Quando eu entrei a primeira vez no seu gabinete, acho que eu parecia uma criança pequena comendo um doce, né? Eu peguei esse megafone e tirei umas 1000 fotos. Conta um pouco dessa história. Claro, o megafone nós compramos em 1983, eu e um advogado lá de Santo Amaro, chamado Hugo Ferreira. Nós compramos porque o Hugo tinha uma caminhonete, tipo uma Fiorino, e eu ia em cima da caminhonete com esse megafone fazendo agitação a favor das diretas já lá em Santo Amaro. Esse megafone, ele participou da primeira manifestação no Largo 13, a primeira manifestação pública pelas diretas já, externa, em ambiente externo, antes dos grandes comícios, foi feito em Santo Amaro por um grupo de pessoas que nós estávamos juntos, e o megafone serviu como o aparelho de som que no Largo 13
falou das diretas já, da eleição direta para presidente. Então tem uma história grande esse megafone. E só apanhou naquela época, foi preso. Na verdade... Gente, cadê o currículo nas escolas para falar sobre a história da ditadura, das pessoas que lutaram contra isso? Pessoas serão presas, torturadas, sai no jornal de vez em quando. Tem gente que viveu isso na pele. Escutem a história desse homem, por favor. Eu e muitos brasileiros, né, muita gente, no tempo de que nós éramos estudantes, eu fui estudante de medicina da Escola Paulista de Medicina, e a gente se envolveu na luta para organizar os estudantes e a população para conquistar as liberdades democráticas. Vereador, hora da verdade, o senhor foi preso? Eu fui preso pelo regime militar 17 vezes. 17 vezes? 17 vezes. Eu tenho muito orgulho disso, não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu fui preso como preso político, né? Eu nunca mexi em nada do ponto de vista moral que fosse condenável. Então eu fui preso como preso político, como pessoa que lutava para que a gente chegasse a conquistar a liberdade política no nosso país. Hoje nós temos liberdade política. Ainda não temos liberdade social. Socialmente, o Brasil é um país muito injusto. Né? Mas politicamente hoje nós podemos nos organizar do jeito que quiser, no partido que quiser, com liberdade que não havia naquela época. Foi torturado? Eu fui bastante torturado no DOI-CODE em 1972 pela equipe do coronel Brilhante Ustra e por ele pessoalmente, inclusive com lesões físicas que permanecem até hoje, sequelas. Não tenho nenhuma raiva dos meus torturadores, não tenho nenhuma mágoa, sou psicologicamente estável, tá certo? Não quero vingança, não tenho ódio dentro da minha alma, mas a verdade do que aconteceu precisa vir à tona para que principalmente os jovens saibam o que é viver na liberdade e saibam o que é viver num regime que particularmente a juventude não tem liberdade de falar, de se pronunciar, a imprensa é calada e aqueles que não concordam com o regime são silenciados às vezes com a própria morte, como foi o caso, eu mesmo presenciei muitos casos desse. Posso te pedir mais uma coisinha só, que eu não quero tomar o seu tempo? Pode ficar à vontade. O senhor contou uma história para mim um dia sobre um torturador que o senhor atendeu quando o senhor ainda era bem jovem. Gente, história louca. Sociedade brasileira precisa conhecer. Sociedade brasileira endeusa jogadores de futebol, bundas, endeusa corpo, endeusa novela, show de bola, tudo. Mas as pessoas que são os verdadeiros heróis que atuaram pelo nosso país e atuam, desculpa te chamar assim, mas é como eu o compreendo. Conta essa história aí para o povo conhecer, por favor, vereador. Bom, essa história é a seguinte, essa prisão da tortura foi em 72. As outras 16 que vieram já não teve tanta tortura como teve aquela primeira. Depois de 4 anos eu me formei em medicina e eu fiz residência no Hospital do Servidor Público Estadual e estava num estágio de ortopedia, porque eu sou cirurgião, passei pela ortopedia, e lá na ortopedia apareceu uma pessoa que tinha uma fratura do pé, que veio ser atendido por mim. E eu, ao olhar aquela pessoa, eu reconheci nele o indivíduo que me torturou no DOI-CODE bastante, judiou muito de mim, me humilhou muito e torturou fisicamente. E eu tive uma reação emocional difícil, mas eu me contive e eu fiz o atendimento dessa pessoa de uma forma muito suave, muito gentil. Ele não sofreu nenhuma dor, eu encanei a fratura do pé dele, eu coloquei o gesso e eu tratei ele muito bem, né? Como eu trato todos os pacientes. E no final eu perguntei para ele, você está me reconhecendo? E ele disse, não. Eu falei, pois eu te reconheci. Eu sou fulano, eu sou Gilberto Natalini, aquele estudante terceiranista de medicina que você judiou muito, maltratou muito quando estávamos no DOI-CODE. E aí ele ficou pálido, lívido, branco, né? Esqueceu a receita, esqueceu a muleta, saiu pulando pelos corredores do hospital e sumiu, nunca mais vi. Eu quis mostrar para ele que eu não era o ser humano que ele era, ou que ele deixou de ser, né? Eu não ia fazer com ele a coisa que ele fez comigo. Então eu o tratei maravilhosamente bem para ele saber como um ser humano deve tratar o outro. É uma história diferente, né? Mas aconteceu, é fato, e eu me lembro perfeitamente dela. Isso está no teu livro, né?
está no livro Médicos do Cangaíba, Junto com o... Viver é Gostar de Gente, junto com o Walter Feldman, o Francel, o Nassimi, Daniel Klotzel, que inclusive hoje é um grande ginecologista aqui em São Paulo. Éramos em 12. Bom, acho que resta um assunto só. Comunidade judaica. Qual que é a sua relação com a comunidade judaica? Não acho... Eu não ia votar numa pessoa que falasse assim, eu vou representar os judeus e só atuar pelos judeus, porque antes de judeus, ou juntamente com isso, somos seres humanos. Então nós somos irmãos independente de religião e de origem. Mas eu sei que o senhor tem uma relação forte com a comunidade judaica. De onde que é isso? Por quê? Eu sou muito amigo, vamos dizer, quase um irmão do Walter Feldman. E eu conheci a comunidade judaica e me integrei com essa comunidade a partir do Walter Feldman e da família dele. Que também participou da luta contra a ditadura. Sim, foi meu calouro na Escola Paulista e eu o trouxe para essa batalha difícil que é construir uma sociedade melhor. E ele está hoje aí atuando um brilhantismo, representando inclusive muito bem a comunidade judaica, porque ele tem o pai dele, o seu Sloma, e a mãe, a dona Fanny, que eu me incorporei àquela família. Vamos dizer, minha família estava longe de São Paulo e eu muitas vezes tive aquela família como uma família minha que não estava aqui. E aí faz décadas que eu convivo com a comunidade judaica, tenho muitos amigos lá dentro, colegas médicos, religiosos, lideranças, eu não vou citar aqui porque eu poderia cometer, mas são centenas de pessoas da comunidade judaica que eu tenho uma relação de amizade. E eu aqui na Câmara, desde que eu entrei aqui há 12 anos, eu tenho feito uma série de ações para, vamos dizer assim, para dar um pouco de voz à comunidade judaica no parlamento paulistano, né? Não exclusivamente a comunidade judaica, mas eu abracei isso aí. Então eu faço, junto com o Ben Abram, o evento dos heróis e mártires da Segunda Guerra. Na área de cultura de paz, no diálogo interreligioso, a gente tem uma relação grande. Eu sei que você e outros representantes da comunidade já têm um papel muito grande, junto com outros líderes de outras religiões. Eu frequento as cerimônias, eu sou amigo pessoal do Cláudio Lutemberg. Shabat em casa. Shabat da sua casa, que nós fomos lá, ficamos conversando muito lá, e em outras casas com também. 2 padres, hein? Padre Anderson e Padre Pedro. Foi um Shabat bem diferente que eu tive lá, muito interessante. Enfim, eu tenho uma relação aqui no meu gabinete. A Luciana é uma pessoa que é muito representativa da comunidade judaica, a Luciana Feldman, que trabalha comigo. Enfim, eu tenho uma relação. Minha esposa que está filmando também. Agora, eu não sou um membro da comunidade judaica. Eu acho que a comunidade judaica é muito forte. Ela tem gente muito inteligente, gente que tem poder de raciocínio, de presença na sociedade. Ela é muito unida. Ela, por si, se representa. O que a comunidade judaica precisa, na verdade, é o papel que eu faço. Precisa de amigos, pessoas que são de outras relações, de outras comunidades, que sejam amigos, que tenham uma relação de amizade e que possam fazer essa amizade frutificar em defesa da comunidade judaica e em defesa da sociedade como um todo. Esse é o papel que eu faço aqui na Câmara Municipal, e antes da Câmara, e depois que eu não estiver mais na Câmara, eu vou continuar fazendo, porque eu tenho um relacionamento muito grande com a comunidade judaica de São Paulo. Tem rolado uma campanha aí no Facebook, um pessoal falando, não vamos falar de política no Facebook, e aí eu proponho o seguinte, então não vamos falar de futebol, não vamos falar de novela, não vamos falar de bunda e etc e tal. Ou melhor, vamos falar de tudo e também vamos falar daquilo que ajuda a reger, se a gente escolher de forma correta, a nossa sociedade. Política com P maiúsculo. Meu querido doutor e vereador Gilberto Natalini, foi um grande prazer, muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço. E pessoal, vamos acordar, vamos tomar o poder nas nossas mãos, votando direito, escolhendo direito. Valeu.